Cada um está no seu processo, pois cada ser traz experiências vividas em outras existências diferentes das nossas. Quantas vezes eu pego alguns casos aqui que a pessoa está agindo porque deixou pendências de outras vidas. Então, se queremos contribuir com o planeta, nós precisamos começar por nós, aceitando as diferenças, pois se queremos respeito, precisamos respeitar o outro, né? Sermos o exemplo nas pequenas ações que se tornam grandes aos olhos do Criador. Quando foi? Eu acho que foi um pouco antes, foi antes do Natal. Olha só, minha gente, antes do Natal. Eu tenho um gato, o Nino. O Nino, ele me vê de manhã, eu faço carinho nele e tal, ele me vê de manhã, ele mia, a gente conversa, como se passou a noite, ele me fala, eu falo para mim, tal, coloco a ração dele, tal, eu venho trabalhar, ele fica lá sozinho. Muito bem. E acho que foi antes do Natal, foi muito corrido, muita gente aqui e tal. E eu saí daqui, era mais umas 2 horas da manhã, mais ou menos. E eu cheguei e ele fica me esperando. Quando eu entrei com o carro, eu não sei se estava de carro, de moto, mas quando eu entrei, ele já começa a miar. Olha, tô aqui, tal, não sei o quê. Eu falo, peraí um pouco, tal. Como nesse dia eu estava nervoso, e ele não parava de miar, e eu estava tirando as coisas do carro, e era muita coisa, que eu ganhei panetone, aquelas coisas lá, e ele ficava miau, miau, miau. Você acredita que esse miau dele, eu fiquei nervoso? Aí eu entrei, né, no porta-corredor e falei assim, poxa, mas que saco, e não sei o quê, e não sei o quê. Ele pôs a orelhinha para trás e falou assim, acho que esse cara tá meio louco, né? Que eu tô esperando ele. Eu gosto tanto do meu dono, quero dar carinho para ele, e o cidadão entra assim. E aí eu falei para ele, você enche o saco, sabe por quê? Porque você, olha a loucura, você só espera a comida e não sei o quê, e eu discutindo com ele, eu discutindo com o Nino, nervoso. Aí o amigo espiritual olhou assim, eu estava discutindo, seu amigo espiritual olhou, ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu falei, não, mas é muita folga. Aí ele disse assim, mas olha o carinho que ele está te dando, né? Mesmo dentro de um processo de limitação irracional que ele tem, ele está te dando amor, ele está conversando com você. E aí eu, é isso, Nino? Ele, já. Bom, conclusão, eu nem dormi à noite porque eu fiquei pensando, né, do tipo, às vezes você faz isso com os animais, às vezes você faz isso com a planta, né? Às vezes eu não chutei, pelo amor de Deus, né? Não chutei meu gato, nem chuto nenhum animal, mas tem pessoas que chutam os animais, tem pessoas que descontam nos animais a sua raiva, o seu desequilíbrio, bate a porta. Isso você tem que ver, isso, porque isso aconteceu, você vê, uma coisa assim, eu estava totalmente desequilibrado. E aí eu disse assim, depois, no dia seguinte eu acordei, aí eu fui lá conversar com ele, né? Pedi desculpa para ele, para a consciência energética dele. Olha só, tudo é energia. Uma pedra tem energia, uma planta tem energia. Aí ele veio no meu colo, falei, olha, desculpa, tal, conversando, tal. Aí ele subiu aqui. Uma coisa impressionante como quando você se predispõe energeticamente a mandar essas mensagens de amor, você recebe. E aí eu percebi o seguinte, você não pode descontar, porque a gente sempre fala nos nossos irmãos, e aí eu lembrei de Francisco de Assis, né? O irmão Sol, o irmão Lua, o irmão Cão, o irmão Gato, o irmão Planta. Então eu disse, puxa, eu preciso melhorar isso.
eu quando estou nervoso, porque a gente justifica, né? Também, final do ano, também tudo isso, e não é isso, a gente não pode justificar, a gente tem que entrar em contato com a gente e falar assim, por que eu descontei isso, né, no meu gato, sabe? Parece uma coisa, mas não é. Existem pessoas que fazem com os animais, existem pessoas que fazem com crianças, e eu não teve violência, só teve a violência verbal que eu falava, não sei o quê, e mesmo assim ele veio, se enroscou nas minhas pernas, eu não dei atenção, e depois, então, graças a esse amigo espiritual, e aí que falou assim, e aí aquilo veio, sabe, como uma ajuda, um auxílio.